Boa tarde! Está no ar o MPTV, com transmissão simultânea para todo o interior do estado do Amazonas pela Rádio Cultura. O lixo é um dos grandes problemas do mundo moderno. No Brasil, são produzidas mais de 240 mil toneladas por dia, segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A mesma pesquisa revela que em mais da metade dos municípios brasileiros, o lixo é amontoado sem qualquer tratamento em espaços a céu aberto. A busca de soluções como a instalação de aterros sanitários que atendam às exigências ambientais e de segurança e de alternativas como a coleta seletiva para aproveitamento econômico dos resíduos sólidos faz parte do esforço para reduzir as ameaças à saúde das pessoas e ao futuro do planeta. E este é o tema do MPTV de hoje, que está só começando. Para as cidades, um problema. Para a Aldenice, uma alternativa de renda. Dela e de outras 1.500 pessoas envolvidas na coleta de resíduos sólidos em Manaus. A gente começamos a trabalhar são uns 12 pessoas que trabalham aqui, né? 12 famílias. E daqui a gente tira o nosso sustento no dia a dia e nós estamos na luta aqui, procurando resolver o problema do lixo, jogando, separando para não ter mais lixo jogado na rua, né? Todos os dias, ela levanta cedo e trabalha duro para tirar do lixo o sustento de sua família. A gente recebe o material, a coleta seletiva vem deixar o carro na sexta-feira, vem trazer o material para a gente, né? Aí a gente separa todinho, aí quando é na sexta-feira a gente começa a ligar para os parceiros para vir buscar. Tem a Telha Leve que leva o PET, aí tem o Seu Antônio que leva o PE, água sanitária, e a PCE que leva o papelão. Aldenice e seus colegas recolhem diariamente 30 toneladas de resíduos sólidos das ruas da cidade. Acho porque a gente faz limpeza na cidade, uma parte nós a limpa. Porque esse material que o coletor ia coletar, nós já coleta, né? Que é o papelão, as latinhas, o plástico, a gente já coleta. O coletor já não coleta, quem coleta somos nós. O material recolhido é vendido ou transformado em artesanato e até obras de arte. A coleta seletiva e o trabalho dos catadores é uma alternativa para o destino do lixo, evitando a sobrecarga nos aterros sanitários. A gente faz isso com muito orgulho, né, de a gente estar contribuindo para o meio ambiente, né, para que não jogue mais o lixo na rua. E a gente estamos separando esse material e a gente precisa resolver esse problema de lixo jogado nos igarapé, né, para poluir o igarapé. O Movimento Nacional dos Catadores revela que 3 entre 10 deles não querem mudar de profissão. A tendência é que esse mercado de trabalho cresça em Manaus, onde a coleta seletiva responde por menos de 1% do lixo produzido. Para a Aldenice, a garantia de trabalho, renda e um futuro melhor. Meu nome é Aldenice, sou catadora de resíduo sólido e me orgulho, tenho orgulho. Brigo com qualquer pessoa que disser que a gente trabalha com lixo. Nós não trabalhamos com lixo, trabalhamos com resíduo sólido. Nós vimos um pequeno retrato do cotidiano da dona Aldenice, que assim como outros catadores de resíduos sólidos em Manaus, está contribuindo para amenizar o problema do lixo em nossa cidade. E aqui nos estúdios, para conversar com a gente sobre esse problema, está o promotor Mauro Veras, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, do Ministério Público Estadual. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo ao MPTV. Bom dia, muito agradecido, muito bom estar aqui com você e com o nosso telespectador. Promotor Mauro, como falamos há pouco, o problema do lixo é realmente um problema muito grave, não é? E a maior parte dos municípios não se preparou para enfrentar esse problema. Nos fale um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com relação aos efeitos dessa política a curto, médio e longo prazo. Essa política, eu creio que
é um marco divisor na questão de um problema tão grave como é a questão dos resíduos sólidos, que nós comumente chamamos como lixo, né? Mas o termo seria mais resíduos sólidos. Isso, com a aprovação da Lei 2.305 em agosto de 2010, nós temos a certeza que a partir dessa política nacional vai se estabelecer algumas metas, alguns paradigmas de mudança de mente e de mentalidade que importe num novo tipo de comportamento tanto dos agentes públicos como da coletividade. Então entendemos que a partir da nova lei nós teremos finalmente uma possibilidade de erradicar os lixões que nós temos, inclusive aqui na cidade, no interior do nosso estado, que é muito comum termos lixões, e a lei vem obrigar, né? Vem obrigar que todos os agentes públicos, os administradores municipais, pensem em aprovar ou tenham como meta até o ano que vem, 2012, aprovado os seus planos municipais de resíduos sólidos. Então entendemos que essa lei é bem-vinda. Ela é importante numa nova faceta da Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, que vem se somar também à Política Nacional de Saneamento Básico. Então, essas políticas como um todo, vêm dar uma nova postura, um novo caminho na questão da qualidade de vida da nossa população, dos cidadãos que moram em cidades, em centros urbanos como Manaus. E dentro desse aspecto, promotor, de solucionar esse problema, qual o papel que o MP está apto a exercer? No caso, seria mais uma fiscalização, uma correção ou uma negociação? Eu acho que no primeiro momento, sem colocar de lado esses pontos, mas eu penso que nesse primeiro momento a orientação é fundamental, especialmente, como eu já falei, dos gestores públicos, dos administradores municipais, para que eles se conscientizem. Nesse momento, a lei está prevendo já essa possibilidade de orientar, porque a lei já estabelece essas obrigações. A própria lei, se você for ler, é uma lei enxuta, que orienta de forma bem clara todos os atores, todos os segmentos sociais, especialmente o poder público, de como deve fazer. Então, a lei é bem clara, agora que ela foi regulamentada, já estabelece metas e prazos e procedimentos. Agora, cabe aos administradores cumpri-la. E depois, se passar do prazo, nada for feito, aí vai vir, com certeza, a fiscalização e, havendo descumprimento, a coerção, infelizmente, a possibilidade até de responderem criminalmente e em outros tipos de ações também, até de improbidade administrativa dos administradores pelo não cumprimento da lei. E esse assunto é grave e é pertinente até mesmo para a nossa saúde, não é? E a gente vai com um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta com mais bate-papo com o Dr. Mauro Pérez. Está entre as maiores preocupações das cidades. A Lei 12.305, sancionada no ano passado, estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e definiu que a responsabilidade sobre o destino do lixo é de todos, poder público e população. Hoje, o grande debate, a grande tônica, realmente, é a preocupação que deve haver com os aterros sanitários. Infelizmente, nós contamos apenas com uma das últimas pesquisas realizadas, somente 14% dos municípios brasileiros contam com aterro sanitário. Ainda não houve um despertar das nossas autoridades para a questão do lixo, né? Onde colocar esse lixo?
Em Manaus, uma auditoria envolvendo diversos órgãos e representantes da sociedade promoveu um grande debate sobre o tema. A gente chamou os catadores para conversar com a gente chamou a prefeitura, os gestores, foi um trabalho em conjunto. O relatório da auditoria confirma: a situação é grave. São quase 2 milhões de habitantes produzindo 3 mil toneladas de lixo por dia, 1 milhão de toneladas por ano. E nem sempre esse lixo tem um destino que deveria. 30% do lixo recolhido vem dos igarapés, transformados em lixões a céu aberto. Uma agressão ao meio ambiente e um drama quando vêm as chuvas e as enchentes. Hoje, quase todo o lixo produzido é levado para o aterro acompanhado, no quilômetro 17 da M010. Esse material vem, pesa, entra no aterro e é depositado numa cela. Nessa cela, quando ele é depositado, é passado o trator de esteira dele, onde espalha esse material e compacta esse material. Depois vem caminhões com barro, com argila e recobre o material fechando a cela. Depois é feita uma drenagem de chorume e a drenagem de gases, né? E também a drenagem de águas pluviais. Para o município, o aterro atende todos os requisitos e suportará mais 11 anos de funcionamento. O Ministério Público Estadual não concorda. Desde 1999, quando o aterro era um lixão e abrigava centenas de catadores de lixo, o MP move uma ação pedindo a sua desativação e a construção de um novo aterro sanitário. A ação atualmente encontra-se com um termo de conciliação judicial. Ela foi, na verdade, substituída por esse termo de conciliação judicial. E esse termo, desde assinado em 2006, já previa que em 2008, por volta de julho de 2008, deveria ocorrer a desativação dessa área onde hoje se encontra o aterro controlado de Manaus. E naquela época o município já se comprometia com a entrega de um novo local onde seria destinado toda essa parte de resíduo do lixo aqui em Manaus. Entre as irregularidades estão a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e a proximidade com o aeroporto e conglomerados urbanos. Até hoje, o aterro não tem a licença ambiental exigida. O lixo industrial também é fonte de preocupação. Os resíduos de mais de 400 indústrias da cidade eram trazidos para este local, da empresa Cetran. Ela também é alvo de ação do MP por apresentar várias irregularidades. Construída entre o Distrito 2 e o Puraquequara, a lixeira já causou prejuízos ambientais, contaminando os igarapés que desagam no lago do Puraquequara e prejudicando a população, que está perdendo uma fonte de renda, a produção de peixes e pequenos animais. E nós entramos com ação no Ministério Público contra a empresa para parar as suas atividades pela questão ambiental, que hoje todas essas comunidades, as 23 comunidades do Puraquequara, sofrem com esse problema da empresa que está contaminando as águas do Puraquequara. Promotor, além do aumento da quantidade de lixo em todo o planeta, nós vimos aí no VT que tem também um problema de onde colocar esse lixo, né? Nós queríamos saber, juntamente com os nossos telespectadores, com relação às ações do Ministério Público para a desativação dos 2 aterros sanitários. E que alternativas o MP apontaria para resolver esse impasse? As informações já foram muito bem colocadas pelas colegas Maria Cristina e a doutora Graça, que são as que estão com essas ações na vara ambiental. O aterro controlado de Manaus, na verdade, surgiu como um lixão. Na década de 80, o prefeito resolveu colocar o lixo num vale que tinha ali, no quilômetro 19, agora é 17, com a complacência do antigo proprietário, que também tinha interesse em fazer com que aquela área fosse aterrada. Então começou errado. O processo do aterro controlado de Manaus começou errado. Depois da ação do Ministério Público, depois de idas e vindas nessa ação,
é que o município foi obrigado a fazer melhorias. Então o aterro, essencialmente, ele começou errado, embora tenham sido feitas algumas melhorias, essas melhorias não são suficientes para caracterizar como um aterro sanitário nos moldes que a lei exige. Então, o que o Ministério Público propõe? Que esse aterro seja desativado, que a Prefeitura Municipal indique um novo local, que esse local seja ambientalmente adequado, que seja um local que possa realmente, depois de feita a infraestrutura, recepcionar os resíduos coletados na cidade de Manaus e aí sim ser adequado nos moldes que a lei preconiza. O aterro do Distrito Industrial foi uma empresa que também começou de forma inadequada, o local não é apropriado, como foi visto ali, e o Ministério Público entrou com ação para também buscar a desativação. Agora é importante lembrar que o Distrito Industrial, especialmente a Suframa, ela é obrigada a dar destinação ao lixo que é produzido pelo Distrito Industrial. Então a Suframa, ela tem que ser chamada e ela já tomou essa iniciativa, é bom que se lembre aqui, que ela já fez um plano de gerenciamento dos resíduos do Distrito Industrial, agora evidentemente precisa ser implementado e as indústrias do Distrito Industrial precisam participar desse processo, até porque a lei exige que tanto o poder público como a coletividade e também o meio empresarial sejam responsabilizados pelos resíduos que produzem. Promotor, e os nossos municípios do interior do estado também sofrem com relação ao destino do lixo, né? Quais as ações que o Ministério Público está exercendo para que a política de resíduos sólidos, nacional de resíduos sólidos, seja colocada em prática também no interior do estado? Pois é, os nossos municípios, o nosso interior, o problema é tão sério quanto aqui na capital, não é porque o município é menor que o problema passa a ser menor, é proporcional. Então os nossos municípios, eles já estão conscientes, até porque é bom lembrar que se os municípios não aprovarem os seus planos de resíduos até o ano que vem, eles não vão poder ter acesso até mesmo aos recursos do PAC 2, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, destinado especificamente à melhoria das condições sanitárias, e aí incluindo, evidentemente, os aterros sanitários, né, o combate aos lixões. Então, se os municípios não tiverem esses planos aprovados, repetindo, até o ano que vem, eles não poderão ter acesso a esses recursos. Então vai ser muito difícil, se não for cumprido essa meta, eles terem recursos até mesmo para resolver esse problema. Então é importante que o Estado, que também tem a obrigação de apresentar o seu plano estadual de resíduos, o faça o quanto antes e dê assessoria, né, juntamente com a Associação dos Municípios amazonenses, para que todos os municípios, independentemente da quantidade de população, a lei já prevê um modelo simplificado de gerenciamento de resíduos, então isso vai facilitar mais ainda. Agora é importante que todos esses atores públicos, todas essas autoridades municipais se movimentem, se agilizem, busquem o conhecimento, busquem conhecer o caminho para que esse problema seja resolvido, até porque em 2014 todos os lixões existentes, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil inteiro, vão ter que ser extintos. Agora nós sabemos também, promotor, que a ideia do MP não é só fiscalizar, né? Nessa questão, o papel do MP não é só fiscalização. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito do projeto Lixo Amigo, o que é e onde está sendo implantado. O Lixo Amigo é uma iniciativa da promotoria de Novairão, na pessoa do Dr. João Gaspar, que, entendendo essa problemática, se antecipou, procurou a coordenação das promotorias de meio ambiente, do qual sou coordenador, para que nós pudéssemos fazer uma política de convencimento, de chamar a prefeitura e outros segmentos sociais para que o problema do lixão na cidade de Novairão fosse resolvido.
através de um plano simplificado de resíduos sólidos da cidade de Novo Airão. Isso tem sido feito, já com a participação do IPAAM, que já deu a licença prévia para a nova área, do DNPM, que está fazendo o processo de sondagem, a professora Ana Lúcia, mestre nessa área pela Universidade do Amazonas, ela fez um trabalho de levantamento da qualidade, do tipo de resíduos que são depositados no lixão lá de Novo Airão. E agora nós contamos também com a participação da SDS, a participação da Associação dos Municípios do Amazonas, professores da Universidade do Amazonas que estão nos ajudando a fazer o projeto executivo desse plano de gestão de resíduos do município de Novo Airão, no sentido de resolver esse problema. E o Ministério Público está à frente, juntamente com a municipalidade, para tentarmos ainda esse ano implementarmos esse programa chamado Lixo Amigo, porque entendemos que essa é uma denominação bastante interessante, porque o lixo, ao contrário do que se pensa, ele não é somente descartável, ele pode ser reutilizado, ele pode ter uma destinação adequada, evitando que se leve para o aterro lixo que poderia ser aproveitado ou resíduos que poderiam ser aproveitados na reciclagem, na reutilização. Isso é importante. É verdade. Promotor, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui ao MP com essa conversa tão esclarecedora para todo o nosso público do interior do estado do Amazonas e aqui de Manaus também. E espero que o senhor volte em breve ao nosso programa. Agradeço, estamos à disposição. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais importantes informações para você. E você pode nos ajudar a fazer o MPTV. Mande suas perguntas, críticas e sugestões para o endereço que está aí no seu vídeo. Muita gente tem interesse em adotar, mas a maioria não conhece as regras que envolvem esse processo. Então, pergunte ao MP que ele responde. Meu nome é Nájila Carvalho, eu moro no bairro do Japim e como o tema agora atualmente é sobre o homossexualismo, né? Eu queria saber do Ministério Público se os casais gays já podem adotar crianças aqui no Amazonas. Quais os critérios para se adotar uma criança? Como se sabe, o Estatuto da Criança foi recentemente modificado. Hoje, na lei, temos a exigência do cadastro. Esse cadastro precisa ser respeitado de qualquer maneira, senão o processo da adoção se torna nulo, ou seja, absolutamente imprestável. 2 são os critérios para se adotar uma criança. Primeiro critério, as necessidades da criança, os direitos da criança, que aliás são indisponíveis. O segundo critério, a disponibilidade e as condições do casal interessado em adotar. Quanto à possibilidade de, no estado do Amazonas, um casal homossexual poder adotar uma criança, a possibilidade é total. Até porque a lei é nacional. Então, se a lei é nacional, vale também para o estado do Amazonas. Apenas, repito, o casal homossexual interessado em adotar precisa observar quais são as necessidades da criança, quais são os direitos e os interesses daquela criança. Por fim, esclareça-se que, pelo princípio da igualdade, todos somos iguais perante a lei. Se um casal hétero pode adotar, por que um casal homossexual não poderia? Óbvio que pode. Namorar é gostoso, não é mesmo? Mas nos tempos atuais, além de escolher bem o parceiro ou a parceira, é preciso tomar alguns cuidados legais. Tome nota dessa dica. Hoje nós vamos falar de um tema novo que é o contrato de namoro. Com a mudança da lei e a flexibilização das decisões judiciais,
onde hoje não é mais preciso morar na mesma casa, ter 5 anos de convivência ou filhos para caracterizar uma união estável. Por outro lado, com os namoros modernos, que um deixa roupas na casa do outro, objetos na casa do outro, viajam juntos e tem quase uma coabitação de uma relação mais séria, foi preciso se criar um mecanismo legal para que não houvesse, por um simples namoro, mais tarde uma divisão patrimonial. Então, existem casos onde a pessoa namorou por pouco tempo com outra e esta conseguiu provar na justiça uma coabitação no sentido de se ter uma família e houve uma injusta divisão patrimonial. Por causa disso, várias pessoas estão procurando escritórios de advocacia para lavrar um contrato onde fique bem claro as intenções de suas relações afetivas. O MPTV está terminando e nós temos um encontro marcado aqui, na quinta-feira que vem, ao 12:30. Até lá!